Olá, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Espero que todos estejam bem, com a graça do nosso Senhor. Estamos hoje para mais uma lição, a segunda lição que vamos estudar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. E é interessante que muitas dessas lições, muitas coisas que nós lemos aqui e que sabemos da vida do apóstolo Paulo, nós podemos refletir e aplicar em nossas vidas. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e cada vez que a gente lê, ela traz algo novo para as nossas vidas. Então, que esses momentos aqui sejam momentos para a edificação da Igreja do Senhor para a glória do nome dele. Vamos orar nessa manhã? Te convido a fechar seus olhos nesse momento. Senhor, obrigado mais uma vez, porque o Senhor, com seu imenso amor, o Senhor nos escolhe, Pai, nos escolhe como filhos seu, e nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de chamarmos o Senhor de Pai, de Deus, de Senhor, de Rei. Nós louvamos, Senhor, o teu santo nome, agradecemos por poder sentir a tua presença, de poder sentir a tua direção sobre as nossas vidas. Mesmo infiéis às vezes, quando somos, mesmo às vezes em alguns momentos andando não conforme o Senhor quer que andemos, nós sentimos o seu amor, sentimos o seu cuidado, sentimos a sua atenção e não sentimos a tua mão de peso, de julgamento, mas sentimos a tua mão de amor e de carinho. Que nessa manhã nós possamos sentir em nossas vidas o teu cuidado, o teu amor e a tua paz. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nós. Estamos na segunda lição, né? E o tema hoje é bem legal, é bem importante. E o tema, ele traz o título de a universalidade da obra de Cristo. Lembrando que o apóstolo Paulo de Tarso, um breve resumo do que a gente falou na semana passada. Ele estudou em Jerusalém, né, com o Rabino Gamaliel, então ele teve todo o ensinamento, a cultura judaica, a lei foi ensinada ao apóstolo Paulo, então ele se tornou um doutor da lei, se tornou um cara muito inteligente, muito conhecedor da lei. Paulo, cidadão romano, ele era perseguidor dos cristãos. Ele se tornou perseguidor dos cristãos por conta do seu ensino, por conta daquela tradição, por conta de tudo que foi ensinado. Ele não concordava com algumas coisas que os cristãos viviam. Então, Paulo se tornou um legalista por ensino, né? O ensino tornou ele essa pessoa dessa forma. E Paulo, como vocês sabem, ele se converteu, né, no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus Cristo, e a partir de então, a sua vida mudou, e uma nova história começa na vida de Paulo, assim como em nossas vidas também, quando nós éramos antes sem Cristo, e quando nos convertemos ao Senhor, aceitamos a Cristo, uma nova história começou a ser escrita em nossas vidas, através de Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Nós, assim como o apóstolo Paulo, fomos chamados pela a graça do nosso Senhor. Então, o apóstolo Paulo, antes de se converter, ele tinha um entendimento da lei, conhecedor, mas depois que ele se converte, o entendimento dele muda radicalmente. O apóstolo Paulo, até então, ele entendia que Deus, né, que a salvação, ela não era para todos. A salvação era apenas para os judeus. E quando Paulo aceita a Cristo, ele se converte ao nosso Senhor, a Cristo,
ele passa já naquele momento a fazer uma ruptura, há ali um cessar do que existia para o novo que Deus queria apresentar para ele e para o que ele iria viver. E Paulo, ele entende que Cristo veio para todos. Ele entende que Cristo não era apenas para uma classe, não era apenas para os judeus especificamente, mas Cristo era também para os gentios. E Paulo fica conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo viveu intensamente o judaísmo, e o judaísmo, na sua raiz, ela era, podemos dizer, uma seita, né? Uma seita judaica, onde a aproximação do Senhor, o relacionamento, ele era feito através de ritos, através de liturgias excessivas, e que elas deveriam ser seguidas daquela forma, à risca, porque se não fosse seguido, não estaria fazendo da forma correta, o relacionamento não estaria sido correto. Então, existia sobre o povo um jugo pesado para que eles pudessem ter comunhão com Deus. E o jugo do nosso Senhor, ele é leve e suave. Mateus 11, Mateus 11, versículo 28 a 30, diz que, Mateus 11, de 28 a 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui em Mateus, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E essa seita, né, no caso aqui, ela não entendia essa questão. E Paulo não entendia isso. Então, a partir do momento do encontro com Cristo, ele entende que a obra de Cristo era universal. A obra de Cristo é para todos. E Paulo faz ali uma ruptura, como digo, há uma fratura, há uma interrupção nessa questão do entendimento para ele. Então, tudo muda. A partir dali, a visão dele, a atuação dele muda da água para o vinho. Gálatas, capítulo 5, versículo 1 e 2. Se você puder abrir, Gálatas capítulo 5, de 1 a 2, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. A liberdade de Cristo veio através da cruz. A fé em Cristo e a morte de Cristo na cruz nos trouxe a salvação, e ela é para todos os homens. A salvação é para todos, não apenas para os judeus, inclusive para os gentios. E naquela época existia essa luta constante entre os judeus e entre os gentios. E quem eram os gentios? Né? Os judeus, o povo escolhido, e gentios, quem eram? Na verdade, os gentios, a gente escuta muita pregações, pessoas falando, e é importante a gente saber que os gentios eram todos que não eram os judeus. Gentios, comparando com os dias de hoje, eram aqueles que não temiam a Deus, que não obedeciam a Deus, e não obedeciam à lei de Moisés, a lei, né? Gentios também eram aqueles que não eram circuncidados. E no entendimento da lei, né, aqueles que não eram circuncidados não tinham a aliança com Deus.
Então, se a gente parar para pensar um pouquinho, trazendo para os nossos dias, é bem provável que nós sejamos os gentios de hoje, né? Porque assim, se eu não tenho na minha árvore genealógica nenhum judeu, eu não tenho nada que diz que ninguém na minha família seja um judeu, então eu sou um gentio. Você também é um gentio. Gentio era aquele que não conhecia a Cristo, certo? Então, a grande questão em relação ao gentio e a nós é que nós já aceitamos a Cristo, nós já temos a aliança com o Senhor. Então, há uma questão, judeu, gentio, aquele que não tem a Cristo, e a igreja, que somos nós, depois da gente se converter, ter o acesso a Deus, a gente deixa de ser esse gentio, não salvo, para ser a igreja do Senhor, para sermos salvos. Então, isso é para que o irmão entenda bem a questão do judeu, dos gentios e aquele que aceita Jesus, aquele que tem a sua vida restaurada no Senhor. Nós temos uma aliança com Cristo Jesus. A nossa aliança não foi pela circuncisão, mas a nossa aliança veio através do sangue de Cristo, vertido ali na cruz, e pela fé nós o aceitamos, né? E através desse ato de Cristo, e quando a gente diz que queremos ao Senhor, nós aceitamos a obra de Cristo. Então, mais uma vez frisando, o Evangelho de Cristo Jesus é para todos, é para todo o universo, é universal. E o sangue de Cristo Jesus tem o poder de libertar, de curar e de transformar. Não há nenhuma outra forma, não há nenhum outro tipo de rito, religião, coisas que se façam que pode te dar a salvação, que pode te levar a Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque infelizmente algumas igrejas, algumas seitas, podemos dizer assim, têm dito que há uma forma de estar perto de Deus que não seja através de Cristo. Eu quero dizer para você que não há nenhuma forma a não ser através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, quando eu e você aceitamos a Cristo, nos tornamos filhos do Senhor. Nós agora temos uma aliança com o Senhor. Essa obra universal me atingiu você, mas tem muita gente que ainda não foi atingida por essa obra. A obra de Cristo, o Evangelho, é para todos, para todos. A palavra de Deus em Marcos 16, versículo 16, diz o seguinte, se você puder abrir, Marcos 16, versículo 16. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A obra de Cristo, a universalidade de Cristo, do Evangelho, é para todos. Mas a palavra de Deus diz que para aquele que crer. Então, para você fazer parte do Evangelho de Cristo, para fazer parte do reino do Senhor, a gente precisa crer e aceitar a Cristo. Aquele que não aceitar será condenado, mas não porque Cristo quer condenar. O Cristo, nosso Senhor, é puro amor, é só amor. Ele quer que todos venhamos a o alcançar. E o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ele se refere a uma promessa que foi feita a Abraão quando começou esse processo, onde Deus fez uma promessa para Abraão, e o apóstolo Paulo, ele foi mais um dos homens que deu a continuidade para que o evangelho do Senhor pudesse se espalhar por toda a terra. Eu quero que você abra aí, por favor, em Gálatas 3, versículo 8, que diz assim, Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé
os gentios. Olha que interessante. Deus justifica, nós somos justificados através da palavra de Deus, através da fé que nós temos em Deus. Os gentios são justificados pela fé. A obra, o evangelho, é para todos. E aqui o apóstolo Paulo diz, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Então, esse processo de alcance do evangelho, do amor de Cristo, começou desde Abraão. Só que a religião veio tentando transformar isso e trazer essa presença com Deus, essa colocação de estar mais perto de Deus através da religião, através dos ritos. Mas não é uma verdade. Cristo é para todos, o evangelho é para todos. Depois eu gostaria que os irmãos lessem com calma alguns textos, como Atos capítulo 9 todo, Atos capítulo 10, Atos capítulo 15, para que os irmãos tenham um entendimento do que o Senhor fez na história a respeito dessa questão de que o evangelho era não apenas para os judeus, mas seria para todos. Tem um ponto aqui que o autor fala, que é a questão da universalidade e universalismo. Isso é importante que vocês entendam, eu queria um pouquinho de atenção dos irmãos. Universalidade, isso é verdade. Universalismo não é verdade. Muitas igrejas estão pregando o universalismo. Prestem atenção nessas duas frases que eu vou falar. Universalidade. Salvador é possível para todos os homens. Universalismo. Salvador de todos os homens. A verdade que a palavra nos ensina é que o nosso Senhor, o nosso Salvador, é possível para todos os homens. Ele não é para todos os homens. Porque depende do homem dizer, eu creio, eu o aceito. E existe uma doutrina que está sendo pregada em muitas igrejas, que é a doutrina do universalismo, que ensina que Cristo redimiu os pecados. Sim, Cristo redimiu pecados para todos os homens, mas os homens precisam aceitar a Cristo. Não basta Cristo ter redimido o seu pecado na cruz do Calvário e você e eu não aceitarmos, não termos fé de que ele veio, que ele morreu por mim, que ele morreu por você e que nós não vamos pecar mais. Então há uma diferença muito grande e vocês precisam estar atentos a isso. Cristo é possível para todos os homens. O evangelho é para todos os homens. Basta crer e aceitar. Que eu e você possamos viver esse evangelho que é para todos. Como viver para todos? Pregando, ensinando, falando do amor de Cristo para todos, porque a pessoa só vai aceitar Cristo, só vai para o céu se ela tiver fé e dizer, eu quero esse Cristo no meu coração. Se não for assim, ela não vai para o céu, assim como eu e você vamos. Amém, irmãos? Que seja um dia abençoado para cada um de vocês, que Deus guarde, dê uma semana abençoadíssima para todos. E não deixem de ler esses capítulos de Atos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu separei. Eu gostaria muito que os irmãos lessem. Se for possível, leiam a partir do capítulo 9 e vão vindo. 9, 10, né? Capítulo 11, fala muito a respeito disso. 11 todo. Se for o caso, vão direto depois para o capítulo 15, que fala sobre Pedro e tudo mais, tá bom? Meus irmãos, um bom domingo, uma boa semana. Fiquem com Deus.